Aleluia! Honra ao Eterno, aleluia! Essa é a igreja, a congregação de Yeshua HaMashiach, em nome do qual aqui estamos, em nome do Filho de Deus, Filho do Eterno, do Cristo, Salvador do mundo. Na verdade, esse é o lendário, né? O lendário comentário bíblico, que é o melhor do mundo. Então, estou saudando inicialmente a moçada com a Shalom, né? Com a Shalom de Yeshua, que é a paz de Cristo. E como já é de praxe, farei aqui a saudação bíblica, né? Aqui a gente faz a saudação bíblica, sem omitir as coisas, né? Vou aqui, ó, 1 a Coríntios, capítulo 1, verso 3, que diz assim, ó: graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, ok? Então, saudando a moçada com a Shalom, que é a paz. A gente está com uma jornada, ou seja, é uma série de episódios especiais cuja temática é simplesmente vida e morte. A gente fez uma série de considerações e na sequência analisamos já três doutrinas, né? Primeiramente foi do catolicismo, depois foi do protestantismo evangélico e depois vimos aqui uma judaico-cristã, né? Seria melhor dizendo judaico-messiânica, né? Parte 1. Né? Eu havia prometido ainda que vai rolar a Testemunha de Jeová e Adventista do sétimo dia. Mas, antes disso, esse já vai ser o episódio 8 da jornada, a gente vai ver aqui um judaico-messiânico parte 2, ok? É a parte 2, que já é diferente. Aí depois sim, vem o Testemunho de Jeová e os Adventistas, ok? Então essa é a jornada especial A Barreira. O nome é A Barreira. Esse já é o episódio 2, né? Judaico-messiânico, parte 2. Esse é A Barreira Judaico-messiânico, parte 2. Né? Esse já é o quadro Venha a Nós o Teu Reino, ok? Na jornada aqui, A Barreira. Então, esse Judaico-messiânico, parte 2, primeiramente eu preciso fazer umas considerações, que é o seguinte, sobre essa teologia. Essa doutrina que a gente vai ver aqui é de um segmento de judaísmo, não é de cristianismo, é de judaísmo. E quando se fala em judaísmo ou em judeus, tem-se na mente, é claro, que todos eles rejeitam o Senhor Yeshua como o Messias, como o Filho de Deus Salvador. Ok? Só que isso, é claro, não é uma verdade, por questões óbvias. Né? A origem do cristianismo, né? O cristianismo em sua origem, ele nada mais né? Foi e é ainda uma facção, né? Uma seita judaica chamada de Nazarenos. Ok? Até o ano 98, que surgiu um tal de Inácio na cidade de Antioquia e começou a separar totalmente de Israel, uma vez que os apóstolos haviam morrido, e veio a formar o que é o cristianismo ortodoxo ocidental hoje, né, que não é o original. O original de tudo é uma seita judaica chamada de Nazarenos, né, como o apóstolo Paulo, apóstolo Pedro e todos aqueles seguidores, né, originais do Senhor Yeshua, ok? Então, talvez você me pergunte, ainda existem essas pessoas, ou esse ramo, né, religioso ainda existe? Sim, ainda existe, né? Devido à perseguição do Império Romano aos judeus, todos eles, sem exceção, né? Acabou sobrando 2 das 20 facções que tinha, né? No tempo de Yeshua, sobraram 2. Os fariseus, né? Sobraram e tornaram-se hoje o que é o judaísmo rabínico, né? Judaísmo rabínico moderno, né? Que é o farisaísmo moderno, e os nazarenos também sobreviveram, em número bastante reduzido por conta da perseguição, mas sobreviveram, perambularam pela Idade Média, né?
tem aquela coisa toda da Inquisição Católica, mas no final do século XIX, segunda metade, voltou o movimento com bastante força e tem ganhado terreno, ok? Então, todos os judeus são descrentes em Yeshua, no Cristo? Não. Claro que existe o ramos, né, judaico-cristãos, não é uma palavra muito correta, seria melhor judaico-messiânicos, que são o quê? Judeus, uma facção do judaísmo que crê em Yeshua, no Cristo, né, como o Messias, Salvador do mundo, ok? Então, basicamente, são duas facções. A primeira delas é o judaísmo nazareno, ok? Judaísmo nazareno. E a segunda delas é o judaísmo messiânico. É a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Infelizmente, até rivalizam, né? Nesse, entre aspas, nicho de mercado, né, judaico que crê em Yeshua. Basicamente, o judaísmo nazareno, ele é mais aceito pela comunidade judaica, até pelo judaísmo farisaico, né, rabínico, né, realmente aceita os nazarenos como uma facção judaica. Porém, o judaísmo messiânico não. Além de rivalizar com os nazarenos, eles geralmente não são aceitos pelos demais ramos do judaísmo, que também não quer dizer nada, porque ser aceito por fariseu ou não, é melhor nem ser aceito pela sinagoga de Satanás. A sinagoga de Satanás, como o próprio Senhor Yeshua disse na carta à igreja de Filadélfia, no Apocalipse 3, a sexta carta, sinagoga de Satanás. São aqueles mesmos fariseus, né, que rejeitaram traidores, né, e que hoje tem o judaísmo comum, né, a sinagoga de Satanás. Mas, enfim, então, ou seja, o judaísmo messiânico geralmente é taxado de messatânico, ou missigélico, ou evangélico enrustido, ou alguma coisa do tipo. Entendeu? Mas basicamente são esses dois ramos aí do judaísmo que creem no Senhor Yeshua como Cristo Salvador. O judaísmo nazareno e o judaísmo messiânico. Claro que esse mundo judaico-cristão, ele é um verdadeiro balaio de gato, né? É um mundo particular à parte. Ou seja, um balaio de siri. Você meter a mão ali, você não sabe o que vai dar. Por exemplo, eu conheço judaísmo nazareno que crê na imortalidade da alma. Ok? Agora eu conheço também outros congregações de judaísmo nazareno que não crê na imortalidade da alma. Okay? Messiânico é a mesma coisa. Então, cada uma das congregações que não necessariamente se comunicam entre si, não existe uma unidade de fé, cada uma dessas congregações anuncia estar restaurando a igreja primitiva, né, que são os nazarenos. Mas, ou seja, um fala uma coisa, não é imortalidade da alma. O outro fala, não é imortalidade da alma. O outro fala, não, sábado é semanal. Não, sábado é lunar. Ou seja, é um balaio de siri. Cada um alega estar restaurando, mas cada um fala uma coisa diferente. Entendeu? Então é um pouco complicado. Porém, como eles estudam bastante, tem alguns indivíduos ali extremamente preparados, que teriam muita coisa para ensinar para o mundo cristão. Muita coisa que o cristianismo não sabe e que ensina errado. Por quê? Porque o cristianismo ortodoxo que a gente tem hoje, católico, evangélico e por aí vai, na realidade ou seja, tem sua origem nos filósofos gregos, entendeu? Em Inácio, em Marcião, em Tertuliano, os pais da igreja ocidental, e que não pegam muitas coisas da igreja primitiva, né, que era uma seita judaica. Ok? Mas enfim, só dando uma pincelada, o pessoal sabia do que a gente está falando mais ou menos, né? A gente saber se localizarmos no tempo e no espaço, que são muitos das mais variadas doutrinas, né, que ouvem aqui o lendário comentário, ok? Então agora é o judaico-messiânico parte 2, que é a doutrina que a gente vai analisar. Que a parte 1, que a gente viu no episódio anterior, eram crentes, né? Crentes na imortalidade da alma. A gente até explicou aquela coisa toda da parábola do rico e do Lázaro, como que funciona, né? Para evitar as contradições bíblicas que não podem acontecer, né? Agora, já na parte judaico-messiânica, parte 2, não. Okay? Então, a partir de agora em diante, na série A Barreira, a gente vai estudar o outro lado da moeda, ou seja, que são as doutrinas que não creem na imortalidade da alma, ok? Como já é de praxe,
Sempre tem alguém para encher o saco, né? Para atrapalhar, né? Deve ser o diabo, né? Com inveja, querendo atrapalhar aqui o comentário. Mas tudo bem, judaico-messiânico, parte 2. Como eu disse, né? Esse judaico-messiânico, parte 2, já é um ramo que não crê na imortalidade da alma. Ok? Então, vou ler um texto aqui que não é meu, é de autoria de uma pessoa bastante capacitada, e eu vou ler aqui a doutrina deles. Por exemplo, primeira pergunta, o que ocorre após a morte? Na verdade, o que ocorre após a morte? Ele cita aqui Eclesiastes 9, verso 5, que diz assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas quem está morto não sabe coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles alguma vantagem, pois sua memória jaz no esquecimento. Então, Eclesiastes 9, verso 5, diz assim, ó, os vivos sabem que hão de morrer, mas quem está morto não sabe coisa alguma. Então, aqui Salomão escreveu que morto não sabe coisa alguma. Por quê? Porque ele está morto, né? Se ele souber de alguma coisa, ele estaria vivo. Né? Parece um pouco óbvio. Né? Na sequência vem a explicação. Qual o significado de alma e espírito? O que é alma e o que é espírito? Ok? Para tanto, para a gente entender essa visão que vem aí, que é magistral, a gente vai, claro, na formação do homem, que é Gênesis, capítulo 2, verso 7, que diz assim, essa é a tradução bíblica deles, ok? Diz assim, ó, então formou Adonai Elohim ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma viva. Repetindo, então formou Adonai Elohim, que é o Senhor Deus, o Eterno. Formou Adonai Elohim, o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida. E o homem passou a ser alma viva. Ok? Então, vamos aqui às considerações. Por exemplo, o que é o corpo? Aí você tem, o corpo foi formado do pó da terra. Foi soprado em suas narinas o fôlego de vida e o homem tornou-se, nessa forma, ele tornou-se uma alma, né? Um ser vivo, ok? Então, o que é o corpo? O corpo é a matéria orgânica, né? Que compõe uma pessoa. Essa matéria orgânica é completamente perecível e se desfaz após o óbito de uma pessoa. Isso aí todo mundo sabe, né? Isso aí todo mundo sabe. Por exemplo, o corpo é matéria orgânica. Aí outro dia me surgiu um super filósofo, ateu, cientista, me dizendo que até hoje ninguém provou nada. Ninguém provou nada de religião, ninguém provou para onde você vai depois da morte. Ué, eu provo. Eu provo para qualquer um. Se é ateu, se é cientista, se é filósofo, vem conversar comigo. Eu provo para você para onde que vai o morto. Sabe para onde que vai? Vamos lá no cemitério. Você vai ver uma porção, eu provo, mole. A gente pega aqui a motinha, vamos lá no cemitério. Eu vou provar para você para onde é que vai o morto. Depois da morte, vai para o pó da terra, ok? Então o corpo é a matéria orgânica, perecível. E o que é a alma? O que é a alma? Aí que vem a jogada. Então, há dois conceitos para alma em hebraico, que são a nefesh e a neshama, ok? Por exemplo, nefesh, né? Que significa, o que é nefesh? Significa a própria pessoa vida, a própria pessoa viva. Assim, o ser, ou seja, o que é nefesh? É a alma. E o que significa alma? Significa simplesmente vida, a pessoa viva, um ser vivo, um ser vivente, ok? Então a alma não é um fantasma voador, a alma é um ser vivo, vida é o que significa alma, é o que significa nefesh, ok? E o segundo conceito seria a neshama, ok? Neshama, que significa o quê? Intelecto, inteligência, é a razão, ok? Então, ou seja, o ser humano é dotado de discernimento espiritual, emocional, de inteligência, de razão, ok? É um intelecto, isso é neshama,
ok? Então, o que vem a ser o espírito, ok? Para a gente entender esse conceito hebraico do que é a alma, o que é o espírito, ok? Então, o que vem a ser o espírito? Bem, com relação ao espírito, há apenas uma definição, que é do hebraico a ruar, ou seja, a ruar, que literalmente quer dizer sopro, vento, e é o que dá vida às outras duas partes, que é a Neshama e a Nefesh. Assim, quando uma pessoa morre, a Nefesh, né, se decompõe, a própria vida, ou seja, a vida perece. E a Neshama, que é o intelecto, fica inativa pela falta de Nefesh, ou seja, pela falta de vida. Lógico, o cidadão está morto. Quanto a Ruar, que é o espírito, que é o fôlego de vida, né? Quanto a Ruar, ele retorna para o seu doador, que é o Eterno. Ou seja, conforme Eclesiastes 12:7 explica. Eclesiastes 12:7 diz assim, ó: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte ao Eterno que o deu. Ou seja, o espírito, o fôlego da vida, volta ao Eterno. Foi aquele mesmo que soprou o fôlego da vida no homem. Ok? Aí você vai me questionar, poxa, mas esse espírito não é um fantasma que vai para o céu, para a felicidade eterna? Não. Veja o exemplo do próprio Senhor Yeshua. Quando ele morreu, ou seja, o corpo dele foi para o sepulcro. Certo? Ele disse, ó Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ele entregou o fôlego de vida para o Eterno, Pai. Okay? E quando ele ressuscitou, ele disse claramente, ó, não me detenha, eu ainda não fui para o meu Pai. Ou seja, se ele ainda não foi para o Pai quando ressuscitou, obviamente que aquele espírito que ele entregou antes de morrer nas mãos do Pai não é uma fantasma consciente, é o próprio fôlego de vida. Ele devolveu o fôlego de vida àquele que o entregou, ou seja, ele morreu. Morreu e foi para onde? Para a sepultura. Ele não deixará minha alma no Hades, nem permitirá que teu santo veja a corrupção. Ok? Então essa é a grande questão. Então, o espírito, né, que é o fôlego de vida, volta para o eterno. A compreensão para esse assunto, né, fica bem em Gênesis capítulo 2, verso 7, onde a Torá, né, vocês conhecem aí como Antigo Testamento, né, onde a Torá declara que o ser humano é formado por espírito mais alma mais corpo. No caso, o espírito é a ruar, né? O sopro. Né? E a alma se divide em dois conceitos, né? Neshama e Nefesh. Só para recapitular aqui, que a Neshama é o intelecto, a razão, a inteligência. Né? E a Nefesh é a união do corpo com a matéria, que é, ou seja, a vida. Certo? Que é a união do corpo, né, a matéria, com o espírito, o fôlego, né, ruar, formando uma alma viva ou uma pessoa viva, ok? Então a questão aqui, por exemplo, um animal possui alma? A questão, um animal possui alma? Bem, quanto aos animais, eles também possuem espírito, mais corpo, mais alma. Porém, com apenas uma diferença, que o animal ele não possui a neshama, ou seja, ele não possui o intelecto, a razão, a inteligência. A alma do animal, isto é, a vida do animal, é constituída apenas da nefesh, né, que é a vida literalmente, né, que é, isto é, o corpo, né, o corpo, a matéria orgânica que veio do pó da terra, mais o espírito, que é o fôlego da vida. Ok? Por isso que a Torá faz essa divisão da alma em Nefesh e Neshama. Porque o homem possui as duas, né? E os animais não. Então, o cristianismo erra quando classifica Neshama e Nefesh como se fosse uma coisa só. Okay? E não é. Ou seja, a alma vivente é o mesmo que ser vivente. Nesta condição de ser vivo, um homem não é diferente dos animais. Ok? Então, só para entender o que acontece. O animal também é um ser vivo, uma alma vivente, ou seja, uma alma, uma vida.
ok? Então o animal, ele também é composto da matéria orgânica mais o fôlego de vida, que é o espírito. Então ele torna-se, né, matéria orgânica mais espírito é igual a uma vida, um ser vivo. Um animal também é assim. Porém, o ser humano tem um componente a mais, é claro, né, que é a Neshama, que é intelecto, a razão, discernimento espiritual. Quando o ser humano foi feito sem pecado, ou seja, foi feito a imagem e semelhança do Eterno. Então, essa imagem e semelhança, como que é? 2 braços, 2 pernas, 2... Não! Essa semelhança em qualidades, em virtudes, como a inteligência, o discernimento, a compaixão, o amor ao próximo. Claro que depois que caiu em pecado, tudo mudou, ok? Mas o ser humano tem algo a mais, que é essa Neshama, que é o intelecto. Ok? Então, muitas vezes o mundo cristão classifica, eu até também aprendi assim errado, né, inicialmente, que você, Nefesh e Neshama é a mesma coisa. Entendeu? Não é. Nefesh é a vida, a alma viva, ser vivente, é a vida literalmente. Já Neshama não é a mesma coisa, não é a mesma coisa. Neshama é o intelecto, é a razão. Então, essa explicação aqui, por exemplo, é diferente, né? O mundo realmente, no cristianismo realmente, eles apontam como se fosse coisa parecida, a mesma coisa. Não é, entendeu? Não é a mesma coisa não. Então deixa eu ver aqui, ó, Eclesiastes 3, 19 e 20. Nessa coisa de ser vivo, de homem, de animal, uma Eclesiastes 3, 19 e 20 que diz assim, ó. Por quê? O que acontece aos filhos dos homens, acontece aos animais. O mesmo lhe acontece. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm a mesma roar, ou seja, o mesmo fôlego de vida. E nenhuma diferença tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar. Ambos procedem do pó e ao pó tornarão. Ou seja, a explicação que ele está dando aí nesse comparativo, ok? Lembrando, é claro, que o homem tem algo a mais, que é a Neshama, o intelecto, a razão, o discernimento, as emoções, ok? Mais uma pergunta aqui, ó. Para onde vai o espírito dos animais? Né? Ou seja, é o fôlego de vida dos animais. É simples. Volta para aquele que o soprou. Okay? Salomão fez essa mesma pergunta, mas de uma maneira explicativa, após ter dito que o homem não tem nenhuma vantagem quando morre sobre os animais, ou seja, a matéria volta para o pó e a roar, ou seja, o sopro, volta para Deus. Aí já seria Eclesiastes 3, 21 e 22, que diz assim, ó. Será que a roar, ou o fôlego, o espírito dos filhos dos homens, se dirige para cima e dos animais para baixo, para a terra? Assim, não há coisa melhor para o homem do que se alegrar em suas obras, porque é aqui sua recompensa. Quem o fará voltar para ver o que acontece depois? Ou seja, ele está perguntando, entendeu? Ele faz essa pergunta de maneira explicativa, né? Salomão. Ou seja, quem o fará voltar para ver o que acontece depois? Ora, veja bem, o cidadão quando morre, ele não está no seu parente, ele não está no além, ele não pode te ver, tampouco fazer coisa, não pode ver o que está acontecendo com você, tampouco pode te ajudar, meu. Não tem santo nenhum no além que vai te ver de lá e ver o que aconteceu depois que ele foi embora daqui. Isso não existe. Okay? A única saída, mas eu vou fazer o quê? Entendeu? A morte é o fim? Não. Entendeu? Porque, veja bem, o Eterno não só é capaz, como irá ressuscitar a todos. Então, a esperança do discípulo, né, seja a esperança do discípulo, do cristão, tem que ser na ressurreição, ok? Conforme Daniel 12, verso 2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Isso após o julgamento. Okay? Ressuscita, ressurreição para julgamento, e aí sim, meu amigo. Aí cada um vai pagar de acordo com as suas obras, ok? Então, claro que o Eterno, óbvio, vai fazer justiça. Okay? Então, a conclusão aqui desse tópico é o seguinte. Todo ser vivo é composto de espírito,
que é ruar, que é o fôlego do hebraico, mais o corpo, que veio do pó da terra, matéria orgânica, ok? Que no caso torna-se a alma, né? Que é um ser vivo, ok? A nefesh. Quando este morre, seu espírito, né? Que é o fôlego da vida, que gera a vida, volta para quem o deu, né? Este gerador da vida, que é o eterno. Em se tratando de um ser humano, sua nefesh, na sua vida, se decompõe. E a Neshama, que é o intelecto, a razão, fica inativa pela falta de nefesh, pela falta de vida. Quanto a Ruach, o fôlego, né, retorna para o seu doador, que é o eterno, ok? Então, assim, cai por terra o conceito de vida após a morte, ou imortalidade da alma. E as escrituras confirmam isso. Ezequiel, capítulo 18, verso 4, que diz assim, ó: Eis que todas as almas são minhas, tanto a alma do Pai quanto a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Repetindo, a alma que pecar, essa morrerá. Ora, se a alma morrerá, ela não é imortal, né? Óbvio. É a palavra que vem do próprio Eterno. Ó, Ezequiel 18:4. Todas as almas são minhas, ok? E a alma que pecar, essa morrerá. Ok? Claro que quando ele se refere aí a essa morte, o que acontece? Morrer é praticamente uma certeza, né, de todo ser humano, né? Exceto, é claro, se o Senhor Yeshua retornar, né? Aí teríamos que ver 1 Coríntios 15, ok? 1 Tessalonicenses 4. Mas enfim, é claro que todos vão de ressuscitar. Então, aquela alma que pecar vai ressuscitar. Aquela pessoa vai passar pelo julgamento e, não sendo aprovado no julgamento, vai ser lançado no lago de fogo, que é o conhecido inferno, né? Aí sim, essa é a segunda morte. É castigo seguido do perecimento. Aí seria Apocalipse 20, ok? Lá pelo verso 13, enfim, a segunda ressurreição, julgamento, lago de fogo. Você dá uma olhada nisso, ok? Porque, enfim, infelizmente muita gente boa hoje morre na mão de ímpio, de bandido, enfim, a gente sabe. Mas o que ele se refere aqui, ó, a alma que pecar, esta morrerá. Quando? Quando da ressurreição, já que todos vão ressuscitar, então o pecador vai ressuscitar, vai ser julgado e lançado no lago de fogo, que é a segunda morte. Essa aí sim, essa é a derradeira, é eterna nas consequências, ok? Pois bem, então, conforme eu disse para vocês, aqui, ó, sobre 1 Timóteo 6,16, que diz assim, ó: Ao único que possui a imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu nem é capaz de ver. A ele seja a honra e o poder eterno. Amém. Repetindo, 1 Timóteo 6,16. Ao único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, e a quem homem algum jamais viu nem é capaz de ver. A ele seja a honra e o poder eterno. Amém. Ou seja, o único que possui a imortalidade é o eterno Pai, ok? Senhor Yahweh dos exércitos. Por quê? Porque o Senhor Yah, ele é a existência em si próprio, entendeu? Porque ele é o doador da vida, ok? Ele pode ressuscitar qualquer um a qualquer momento. Como, por exemplo, temos aqui vários casos de ressurreição na Bíblia, ok? Temos vários casos, até mesmo antes da vinda do Senhor Yeshua. Ou seja, como é o caso da viúva, da filha da Serepta, o caso do homem que caiu na sepultura do profeta Eliseu, né? Depois o próprio Senhor Yeshua ressuscitou a Lázaro, mas eles voltaram a morrer. Mas, veja bem, a ressurreição que é prometida na Bíblia é a ressurreição para a vida eterna. Então o Eterno ressuscitou seu próprio Filho, que estava no Hades, né? Não deixarás minha alma no Hades, nem deixará que teu santo veja corrupção. Então, seja, através no Espírito Santo, através do Espírito Santo, da Ruach HaKodesh, ele ressuscitou seu próprio Filho para a vida eterna, né? Está sentado à sua direita,
e vive e reina, é verdade? Então, ou seja, o eterno Pai, ele não pode morrer. Por quê? Porque ele é a existência em si próprio. Então, somente ele possui a imortalidade. Ok? Então, e habita em luz inacessível. Nenhum homem jamais viu, nem é capaz de ver. Ok? Então, o apóstolo Paulo está claro que o único que possui imortalidade e habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. Ok? Nenhum homem jamais viu, nem é capaz de ver o Eterno. Claro que o Eterno se fez conhecer através de seu Filho unigênito, que está sentado à sua direita, que estava em seu seio e era amado por ele antes da criação do universo. Ok? Então, por isso que ele, o único que foi capaz, efetivamente, de apresentar, de se fazer o Eterno conhecer, ok? Mas, enfim, isso aí já é sobre a imortalidade, ok? Então, o homem não é imortal, entendeu? Não é imortal de nenhuma forma, isso aí é ridículo. Isso é um espiritismo de Satanás que, infelizmente, tem que ter pena, entendeu? Pena não dos doutrinadores, que são incompetentes de estar anunciando essa porcaria dessa imortalidade da alma. E dentro do judaísmo, entendeu? Que já não se esperava muita coisa da sinagoga de Satanás. Então, agora dentro do cristianismo ortodoxo, cara, os caras ensinam isso como se fosse a verdade absoluta. Tem que ter pena, rir para não chorar. Ok? Então, certa vez uma pessoa muito gabaritada me disse o seguinte, ó, a imortalidade da alma do cristianismo ortodoxo, né, não é igual à imortalidade platônica, não. Não é igual à filosofia grega. Porque na imortalidade do cristianismo ortodoxo, a alma ela não é eterna, ela foi criada por Deus. Ok? Já na filosofia grega, a alma é eterna. Ou seja, não é a mesma coisa, não é a mesma coisa, caramba. Porque ela foi apenas um rearranjo. A filosofia de Platão, né, de Agostinho, aplicada dentro do cristianismo a partir do segundo século. Inventaram muitos filósofos para a igreja gentílica, né, os apóstolos haviam morrido, aí começou a bagunça e trouxeram a filosofia deles para aplicar na Bíblia. Aí foi preciso fazer um mero rearranjo por questões óbvias, né, que Deus é o Criador, segundo a Bíblia, então a alma não podia ser eterna, teria que ser criada. Então, ou seja, esse cristianismo ortodoxo com essa imortalidade da alma, isso é coisa do Satanás. É um mero rearranjo da filosofia de Platão. Lamentável e deplorável que esses incompetentes mestres do engano enganem tanta gente com uma doutrina espírita. Então é lamentável, ok? Mas é isso aí, os enganos se multiplicam no fim dos tempos, ok? Mas enfim, retomando aqui o judaico-messiânico parte 2. Então, esse ramo aqui, essa facção, né, judaica não crê na imortalidade da alma, ok? Que eu já disse. Então é bom, é gostoso a gente ver assim outras doutrinas, ok? E com relação às demais coisas, já que não tem imortalidade da alma, consequentemente não tem aquela coisa toda que eu expliquei no episódio anterior de morada dos mortos, né? Rico e Lázaro. Sei que muitos cristãos usam a palavra do rico e Lázaro, colocam o rico no inferno e Lázaro no céu, né? Que é ridículo. Não conhece nem a cultura e a religião judaica de Jesus no tempo de Yeshua. Ou seja, a gente viu no episódio passado, judaico-messiânico parte 1, que aquela parábola que ele contou com base na religião dos fariseus. Ou seja, então, o cidadão morria, a mortalidade da alma, ia para a morada dos mortos. Aí lá tinha um compartimento, que é o seio de Abraão, que é o paraíso, o jardim do Éden, segundo Ezequiel, livro de Ezequiel, eu esqueci a passagem aqui, mas que o cidadão é o jardim do Éden que foi precipitado, né? Seio de Abraão. No meio havia um abismo e no outro lado a Guena, que é a lixeira, o inferno, onde foi lá o rico para sofrer, né? Então, ou seja, isso é a imortalidade da alma. Então, ou seja, não tem, nem passa pela história céu, entendeu? A morada celestial nessa parábola. Então, os caras nem o contexto eles conhecem, entendeu? Infelizmente. Mas enfim, e os demais pontos aqui dessa doutrina? Por exemplo, acredita em ressurreição? Sim. Ou seja, ressurreição sim. No caso, morreu, está no pó da terra. Porém, existe uma ressurreição, ok? Para uma vida eterna. Só que os justos vão ressuscitar para a vida eterna aqui na terra, no chamado Olam Rabô,
que é o mundo vindouro, ou seja, um mundo vindouro, um mundo de um Israel restaurado. Ou seja, acreditam também no retorno de Yeshua, no retorno do Messias, justamente para restaurar esse Israel e para reinar, mas num reinado terrestre, ok? Um reinado terrestre da cidade de Jerusalém, estando tudo restaurado, com Israel como centro do mundo. Então esse conceito de Olam Rabô, de mundo vindouro, ele é milenar na cultura judaica. Então eles creem na ressurreição para a vida eterna aqui nesse Olam Rabô. Esse é um mundo vindouro restaurado, com Israel restaurado, com o retorno do Messias e Yeshua para reinar, né? Glorioso, né? Veio da primeira vez como servo sofredor e retornará como o Messias triunfante, o rei, ok? Para reinar no reinado terrestre, aqui na terra da cidade de Jerusalém. E os ímpios também ressuscitariam, né, para julgamento e ser enviados para Guena, ou seja, vai ser enviado corpo e alma, você vai ressuscitar, ser julgado e vai ser mandado corpo e alma, ou seja, o corpo vivo para Guena, que é o lago de fogo, conhecido como inferno. Ali, é claro, a alma perece, ou seja, é castigo que culmina na destruição, né, na desexistência absoluta. Então, creio na ressurreição, creio no Olam Rabô. Então, essa coisa, e a morada no celestial, morar no céu, e o arrebatamento. Veja bem, sobre o arrebatamento, o que acontece? Estaria fora de questão uma morada celestial para eles, ou seja, no caso, o arrebatamento ocorreria no retorno do Messias, né, do Cristo, Yeshua, né, e o povo seria arrebatado nas nuvens para o encontrar, ok? Conforme 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. E de imediato retornariam para a terra, para participar de seu reino terrestre. Ou seja, esse arrebatamento seria para encontrar literalmente o Messias, né, o Cristo, né, nos ares. Ou seja, e não passaria da atmosfera. Okay? Não passaria da atmosfera. Que imediatamente já retornariam para o reino terrestre do Cristo, né, do Messias e Yeshua, da cidade de Jerusalém. Então existe até um arrebatamento, seria uma mera, vamos dizer, uma mera formalidade. E, na verdade, não existe para eles, não existe esse conceito de morada celestial. Isso aí, para ele, não existe. É ressuscitar para viver no mundo vindouro aqui mesmo, ok? Então, tem essa diferença. Então, eu vou fazer agora aqui a análise, né? Bem, primeiramente, eu vou parabenizar, ok? Eu vou parabenizar por terem observado que não existe a mortalidade da alma, entendeu? Que é a doutrina de Satanás. Então esse é o primeiro ponto que eu gostei e que eu aprovo, ok? É muito bom. Claro que na cultura judaica, no judaísmo de maneira geral, tudo, englobando tudão mesmo, tem grande parte deles que acredita na imortalidade da alma. E tem alguns que acreditam até em reencarnação, para você ter noção da apostasia. E tem outros que não creem na mortalidade da alma, ok? Creem na ressurreição para o mundo vindouro, que é mais ou menos alinhado com esse judaico messiânico parte 2 que eu trouxe aqui, ok? Então, ou seja, é uma coisa muito ampla. O judaísmo é extremamente amplo. Já esse ramo aqui judaico-cristão que a gente está pegando já é bastante complexo. Por isso que eu trouxe duas doutrinas opostas, um imortalista e o outro mortalista. Para quê? Para a gente ver e para eu não cometer injustiças, ok? Então, creio na ressurreição, né, que é ótimo, né? Então, os ímpios ressuscitariam, né, para ser julgado e, uma vez desaprovados, lançados no lago de fogo, né? Afinal de contas, a alma que pecar, essa certamente morrerá. A segunda morte, o inferno, Guena, que é a lixeira, que é o lago de fogo. Aí, legal, eu gostei, né, de acordo com Apocalipse capítulo 20, né, acho que verso 13, por aí. E só que tem um detalhe, a ressurreição dos justos, né, que seria
para viver aqui no chamado Olam Rabô. Então não existe esse conceito de morada celeste, né, para eles. O que é uma coisa que eu questiono um pouco. Porque eu vou falar de Armagedon, vou falar de morada celestial, vou falar de arrebatamento, milênio, vou falar um pouco de Olam Rabô, mundo vindouro. Eu vou dar uma pincelada aqui na ordem dos fatos. Okay? Primeiro ponto, sobre morada celestial, vou citar aqui umas passagens, né, da palavra do Senhor Yeshua, né, do próprio Cristo. Então, vamos lá, João, capítulo 14, verso 1 e 3, que diz assim, ó, agora sobre morada celestial, tem ou não? Ok, o arrebatamento é para uma morada celestial ou é para voltar para a terra? Surge a questão. Vamos analisar aqui, ó, João capítulo 14, verso 1 a 3, que diz assim, ó, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Repetindo, na casa de meu pai há muitas moradas. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então aqui ele está dizendo claramente, na casa de meu pai há muitas moradas, e que ele viria buscar-nos. Buscar quem? É seus discípulos. Quando eu digo discípulos, eu não estou se referindo só aos 12 apóstolos. Discípulos, todos aqueles que creem, ok? Que creem, o povo dele, efetivamente. Ok? Então seja cristão, seja judeu, seja quem for, discípulo. Ok? Os seus. Então ele está prometendo levar para a casa do pai dele, onde há muitas moradas. Ele disse, eu vou preparar lugar e volto para levá-los para que onde eu estiver, vocês estejam também. E quando que ele volta? Olha, quem sabe o tempo certo das coisas é apenas o Eterno, o Pai. Nem ele não sabe, nem os anjos. Ok? Mas enfim, a gente tem algumas pistas aqui, né? De acordo com o livro seria em Apocalipse, capítulo 19. Ou seja, que é o seu retorno, que tem a primeira ressurreição. Okay? Então, o seu retorno está diretamente relacionado com a primeira ressurreição, okay? E com o arrebatamento. Então, aí entra 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Né? Primeiro, os mortos em Cristo ressuscitam. Depois, nós que ficamos vivos para a sua vinda, juntamente com eles, seremos arrebatados. Então, o arrebatamento está diretamente relacionado com a ressurreição. E sendo a primeira ressurreição e o retorno de Yeshua no Apocalipse 19, ou seja, acabou, destruiu a pífia teoria evangélica do arrebatamento pré-tribulação, que é ridículo, mais um engano ridículo que eles estão ensinando. Eles não sabem nem ler a Bíblia, cara. Os caras não sabem interpretar um texto, velho. Os caras não sabem interpretar um texto. Assim, fala em interpretação de texto, o meu entendimento é quando ele diz na casa de meu pai, muitas moradas, e voltarei para pegá-los. No meu entendimento, analisando todo esse contexto de João capítulo 14, ele se refere à morada celestial, a nova Jerusalém que descerá do céu em Apocalipse 21, é isso? Lá pelo Apocalipse 21, ok? A nova Jerusalém, a morada celestial. Esse povo que vai ressuscitar, na primeira ressurreição, Apocalipse 24 e 5, esse povo de Yeshua que vai ressuscitar, que vai ser arrebatado, que ele virá buscar, para a morada celestial, na nova Jerusalém, que irá descer do céu. Quando? Quando do novo céu e nova terra. Dê uma olhadinha para a gente ler, Apocalipse capítulo 21, ok? Esse novo céu e nova terra só depois do milênio. Ou seja, no entremeio entre o retorno de Yeshua e esse novo céu, nova terra, tem um milênio, ok? Mas o que essa turma aí do judaísmo messiânico, judaísmo nazareno, diz a respeito disso, uma vez que eles não creem na morada celestial? Mas eles dizem
que quando o Senhor Yeshua diz aqui, ó, na casa de meu pai, há muitas moradas, eles dizem que a casa do pai seria a cidade de Jerusalém. Baseado em quê? Baseado no Salmo 122, que fala que ele faz lá um comparativo da casa do Eterno, como Jerusalém, o templo, aquela coisa toda, né? Que é a cidade amada e tal. Então, baseado, eles dizem isso, ó, que a casa em questão, em que há muitas moradas, a casa do Pai não seria exatamente o céu, seria a cidade de Jerusalém, baseado no Salmo 122, ok? O que eu particularmente não concordo, ok? Não concordo, eu nunca me convenci disso, porque analisando o contexto, deixa eu dar uma bicada na água aqui que tá bravo. Analisando o contexto todo, a interpretação de texto, né, você vê-se que o Senhor Yeshua, o Messias, vai para onde que ele estava indo? Ora, para o Pai, para o céu. Não fui para o meu Pai, irei para o meu Pai, vosso Pai, meu Deus, vosso Deus. Ele disse isso. Apocalipse 20, João 20, verso 17. E ele foi para o Pai. E ele disse que para onde ele estava indo, ou seja, ele disse que tinha muitas moradas. Ou seja, ia preparar e voltar para apanhar os seus, né? Então, eu não consigo compreender que ele está falando da cidade de Jerusalém, analisando esse contexto. Me desculpe, teria que forçar muita barra para entender isso. Mas eu respeito também, eu respeito a sua forma de compreensão, ok? Mas eu penso diferente. Até porque, ó, por exemplo, Filipenses 3:20 diz assim, ó, mas Filipenses 3:20 e 21, mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Yeshua HaMashiach, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme seu corpo glorioso. Então, ou seja, tem a ressurreição, os mortos vão ressuscitar com um novo corpo. E os que ficarem vivos vão ser transformados para ganhar um corpo, não esse corpo orgânico, mortal que a gente tem, mas um corpo glorioso e eterno, semelhante ao corpo do próprio Cristo. Aí sim, vão ser arrebatados para morar na morada celestial, Nova Jerusalém. Mateus 6, 19, 21, ele até diz aqui, ó, juntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, ou seja, você vai juntar tesouro no céu? Para quê? Né? Mateus 19, 20, se você não vai para o céu, para que raio você vai juntar um tesouro no céu? Mateus 19, 21 diz assim, ó, se você quer ser perfeito, venda seus bens, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Então, por que será isso? Enfim, então, mas enfim, não estou dizendo a vocês, caro irmãos, que não existe o Olam Rabô, o mundo vindouro, porque existe, sim, existe, ok? É uma promessa, né, do Eterno, mas vamos analisar os fatos para a gente não atropelar, não colocar carroça na frente dos bois. Então, por exemplo, a sequência dos fatos, ó, primeiro Armagedon, que é Apocalipse 19. Logo na sequência, tem o retorno de Yeshua. Apocalipse também, Apocalipse 19, a segunda parte do capítulo, a partir do verso 11, que é a vitória do Messias sobre a besta e sobre o falso profeta. Na sequência, tem a ressurreição dos mortos em Cristo, ou seja, são os discípulos, e os mártires, etc. e tal, os crentes. Ressurreição dos mortos em Cristo, que é a primeira ressurreição, ok? Que é Apocalipse 24 e 6. E, é claro, sendo essa primeira ressurreição, né, estando relacionada essa primeira ressurreição com o retorno de Yeshua, impossível não falar do arrebatamento. Né? Tá tudo relacionadinho, ó. Retorno de Yeshua, ressurreição dos mortos em Cristo e arrebatamento. Tudo, 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, Apocalipse 24 e 6. Tá show de bola aqui, esse é o momento. Aí vem o milênio, né? Aí vem o milênio, que é o período de 1000 anos, ok? Do reinado, esse reinado entendo eu, o reinado celestial, ou seja, do Messias Yeshua com os seus remidos, ok? Que foram ressuscitados, né, como ele foi.
Então, só que nesse milênio, né, somente os verdadeiros adoradores, verdadeiros discípulos, participam dessa primeira ressurreição, né, e serão arrebatados para a morada celestial, que é a Nova Jerusalém, né. Por conta do Armagedon, as forças políticas de todas as religiões do mundo serão destruídas. Okay? A queda de Babilônia, Apocalipse 18, do Império Mundial de falsa religião. Aí nesse Império Mundial, nessa Babilônia, entra esse cristianismo ortodoxo aí, entendeu? Esse monte de heresia católica, romana, greco-platônica, e também esse judaísmo, a sinagoga de Satanás aí, entendeu? Farisaísmo moderno também, tá? Mas será restaurada a verdadeira adoração, a verdadeira religião, né? E Israel, nesse milênio, será o centro do mundo. Claro que os judeus, de maneira geral, eles não serão arrebatados. Por quê? Por sua descrença em Yeshua. Claro que os judeus crentes em Yeshua, claro, são seus discípulos. Eles serão ressuscitados e arrebatados. Mas os judeus, de maneira geral, não serão arrebatados. Por quê? Por conta de sua descrença, é claro. Mas o Eterno vai cumprir sua promessa de restauração de Israel. Pois os judeus são filhos da promessa. Promessa de Abraão, Isaac e Jacó. A promessa, a eles são infiéis, mas o Eterno é fiel na sua promessa. Entendeu? Ah, mas o Eterno é misericordioso. Como ele teve misericórdia de todas as nações gentílicas, rebeldes, né, e descrentes, né, ele, através de seu filho Yeshua, ele não trouxe todas as nações para participar do seu povo. Então, se ele teve misericórdia com todas as nações pagãs, por que ele não vai ter misericórdia de Israel, que ele prometeu, entendeu? Restaurar, ok? Então, o Eterno vai cumprir sua promessa de restauração, né, para os judeus são filhos da promessa, e os gentios são filhos da graça, da misericórdia, do amor do Eterno, ok? E o que restar de todos os povos será trazida a verdadeira adoração, a verdadeira religião também, ok? Então o que acontece nesse milênio? Você tem o Armagedon, o retorno de Yeshua, ressurreição, arrebatamento. Beleza, mas e daí? A terra, como dizem os adventistas, a terra vai ficar completamente destruída e vazia? Não, claro que não. Okay? As forças políticas e religiosas do mundo vão ser destruídas no Armagedon. Pode ter certeza disso. Agora, vão sobrar pessoas vivas? Sim, vão sobrar. Okay? E qual a prova que eu tenho disso bíblica? Ora, Zacarias 14. Okay? Eu não vou ler todo Zacarias 14, que eu já li no episódio anterior. Eu vou ler só alguns pedacinhos que fala de que esse Zacarias 14? Ora, fala de um ajuntamento de nações, uma peleja, fala do retorno de Yeshua, fala do livramento do povo do Eterno, ok? Através da providência divina do Eterno, e fala da restauração da verdadeira adoração. Considerando, o profeta Zacarias viveu no tempo do Império da Pérsia, quando ele fala, logo no começo, ó, porque ajuntarei todas as nações a peleja contra Jerusalém. Então, ou seja, fala de um cerco a Jerusalém. Da Império da Pérsia até agora, a gente teve o cerco das guerras contra a Grécia, né? A guerra contra a Grécia, que Israel conseguiu aquele livramento extraordinário. Porém, não houve a conversão de todas as nações à adoração verdadeira. Ok? Então, está fora de questão. Também não houve o retorno do Messias. Então, está fora de questão. Aí depois teve no ano 70 aquela coisa toda do imperador Tito, o imperador romano destruiu o templo, que até hoje eles estão sem templo, as guerras romano-judaica, mas aí também não está fora de questão, porque Israel foi destruído, o templo foi destruído, eles foram espalhados por todas as nações, então está fora de questão. Depois vieram os muçulmanos, né, e a cidade estava largada, eles tomaram a cidade, né, as tribos maometanas, então também não tem nada de livramento, nada de retorno, nada disso. Depois veio as cruzadas cristãs católicas, né, aquela coisa toda, disputa com os muçulmanos, também está fora de questão. Ok? E por final agora teve a Guerra dos 6 Dias, agora em 1967, que os israelitas finalmente conseguiram voltar para Jerusalém. Entendeu? Voltaram e tudo, mas também não houve retorno do Messias, não houve conversão das nações à adoração verdadeira. Então, com base em fatos históricos, conclui-se que Zacarias 14 não foi cumprido. Então, vou ler agora uns pedaços, né? Porque ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, né? Isso aqui é o Armagedon.
E naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Isso aqui é o retorno de Yeshua, ok? No mesmo Monte das Oliveiras que ele subiu aos céus, ok? E acontecerá que naquele dia não haverá preciosa luz nem espessa escuridão. Isso aqui é o Armagedon. Ele cita aqui: esta será a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerrearem contra Jerusalém. Essa aqui é a providência do Eterno, né? E aqui tem a parte que eu gosto aqui, ó. E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém, todos que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém, os que restarem do Armagedon, todas as pessoas que restarem do Armagedão subirão entre ano e ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa dos tabernáculos. Isso simboliza a restauração da adoração verdadeira. Por quê? Quando diz subirão para Jerusalém, que antigamente, quando as pessoas queriam adorar, né, de acordo com com a primeira aliança, né, quando as pessoas queriam adorar, eles migravam, iam para Jerusalém para celebrar as festas. O próprio Senhor Yeshua ia nas festas de Jerusalém, onde ele lecionava, entendeu? Então, as pessoas tinham que subir, literalmente viajar para Jerusalém para fazer a adoração verdadeira, que lá estava o templo, etc. e tal. Okay? Então, quando ele diz subir a Jerusalém, isso é simbólico na linguagem da época do profeta, traduzindo para hoje, é a adoração verdadeira, ao Eterno, ao Deus de Israel, do mundo inteiro, ok? Do universo, o verdadeiro e único, eterno Deus, que é adoração verdadeira, religião verdadeira, ok? Claro que hoje você não precisa subir para Jerusalém. Outro dia eu ouvi uma pessoa desse mundo judaico, judaísmo messiânico, né? Cara judeu messiânico, falando comigo assim: não, se você for muito radical e tal, você só vai poder orar e adorar em Jerusalém. Se você for muito radical, eu falei: como assim? Não, pô, João capítulo 4. Não é aqui nem em Jerusalém, mas em espírito e verdade. A hora já chegou. Então, o Messias e Yeshua nos ensinou, não é em Jerusalém, não é aqui, não é na Meca, não é em lugar nenhum, parceiro. Entendeu? É adoração em espírito e em verdade. Não importa o local. Okay? Não importa a nacionalidade. É isso que o Eterno quer. Adoração em espírito e verdade. Ok? Então, quando ele diz aqui simbolicamente, vão subir para celebrar também a festa dos tabernáculos, que é uma festividade bíblica. O Eterno instituiu, eu estava contando, a gente tem 63 feriados no ano. 63 feriados, festividade bíblica. Ok? Pô, mas não seria melhor trocar essas porcarias de paganismo que a gente tem aí e colocar no lugar a festividade bíblica? Para quê? Não para ser uma coisa de religiosidade, um fardo religioso, uma obrigação religiosa, não. Porque o Eterno, quando ele instituiu as festas, é para festejar, para alegrar, é para comer, para beber, porque quando se fala em festa judaica, é impossível não falar em refeição, amigo. Festa judaica tem que ter refeição. Isso aí não tem jeito, ok? Então ele está dizendo aqui nesse trecho a restauração da verdadeira adoração. E diz aqui, ó: e acontecerá que, se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre ela a chuva. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Não vai ter, meu amigo, falsa religião. Entendeu? Vai acabar tudo no Armagedon. Então, no milênio, não tem esse negócio de falsa religião. Não vai ter esse negócio. É adoração verdadeira, ponto. Caso contrário, vai sentir o peso da mão, ok? Se a família dos egípcios, aqui no caso egípcios, é simbolicamente todos os gentios, né? Não subir, nem vier, não virá sobre ela chuva, virá sobre ela a praga com que o Senhor ferirá os gentios que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Este será o castigo do pecado dos egípcios, né? E o castigo do pecado de todas as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Ou seja, não vai ter idolatria nem falsa religião, amigo. Ok? Então é pecado, é o que eu digo. Idolatria, falsa religião, pecado. E no milênio não vai ter conversa não, meu amigo.
Não vai ter conversa não, ok? Então, será o castigo do pecado, tá? O castigo do pecado de toda a nação que não vierem subir para a verdadeira adoração. Entendeu? Então vai ter castigo. Ou seja, mais um indício que essa profecia não foi cumprida. Quando ele diz aqui, os egípcios subirem para festejar o tabernáculo. Olha, desde o tempo do profeta Zacarias até hoje, desde quando algum egípcio subiu para festejar a festa do tabernáculo? Entendeu? Claro que isso aqui é simbólico, né? Os egípcios simbolizam aqui todos os povos gentios, ok? Vão ter que largar a sua velha cultura pagã, entendeu? Para celebrar a adoração verdadeira. Então, ou seja, quando ele diz que vão restar pessoas aqui, é isso aí mesmo. No milênio vão restar pessoas, okay? Os judeus não serão arrebatados, okay? E tudo voltará à verdadeira adoração. E no caso de Israel será o centro do mundo. E vai ser restaurada a religião verdadeira. E os remidos, né, os crentes em Yeshua, a igreja de Yeshua vai ser arrebatada, ok? Para estar junto com ele na casa do Pai, na morada, que é a Nova Jerusalém, ok? Então, só que o Olam Rabô, o mundo vindouro, ainda não está completo, ok? Porque, ó, depois disso, depois do milênio, Satanás, né, vai ser solto, né? Que ele estava espiritualmente preso, está impedido de agir, vai ser solto para enganar de novo as nações em sua rebelião final. Olha, se ele vai ser solto para enganar alguém, é óbvio que vão sobrar pessoas do Armagedon. E se não sobrasse ninguém, a terra estivesse vazia, como é que ele ia enganar alguém? Ele ia enganar o quê? Pedra e... enfim. É óbvio que vão sobrar pessoas. Após a sua derrota, a sua rebelião final e a sua derrota, né? Ele vai para o lago de fogo. Okay? Ele vai para o lago de fogo, inferno. Okay? Depois disso, isso aí é Apocalipse, capítulo 20, verso 7 a 10. Ok? Depois disso, dessa rebelião final de Satanás, a partir do verso 11, aí vem a segunda ressurreição, que é dos ímpios, ressurreição, julgamento, e vão ser enviados também, quem não estiver no livro da vida do Cordeiro, vai ser lançado também no lago de fogo, ok? Inferno. Okay? Aí depois disso, Apocalipse capítulo 21, aí vem um novo céu e uma nova terra, ok? E, enfim, no caso, a Nova Jerusalém, vai ser a Nova Jerusalém, que é a morada celestial, o qual estavam aqueles que participaram da primeira ressurreição, a morada celestial dos santos, né? E a esposa do Cordeiro, a igreja de Yeshua, ok? Desce do céu para essa nova terra. Okay. Apocalipse, isso aí está no Apocalipse 21. Então, conforme a promessa, os justos herdarão a terra para sempre. Isso é o Olam Rabô, o mundo vindouro, ok? Novo céu e a nova terra. Então, nota que esse conceito de Olam Rabô, né, pode até ter duas partes, duas etapas, né? Você tem um milênio, né? E o governo celestial de Yeshua de seus remidos, e finaliza com Apocalipse 20, e finaliza com a nova terra, novo céu e a nova terra, Apocalipse 21, ok? Sensacional. Então é isso aí, gente, é isso aí. Só não concordo aí nessa questão da morada celestial. Ok, eu dei a minha visão aqui do Olam Rabô, a sequência de fases, sequência direitinho, bonitinho, igual está aqui no livro da Guiliana, ok? Que é o Apocalipse, que é a revelação. Mas essa explicação aqui de o que é o Anefesh, o que é o Aneshama, é magistral. Entendeu? Então a turma do cristianismo podia olhar aqui e aprender. Então essa foi a barreira, esse foi o episódio 8 dessa jornada, e foi judaico-messiânico, parte 2, né? A gente viu a parte 1, que acredita na mortalidade da alma. Essa parte 2 não, eles são mortalistas, não creem nessa porcaria. Então até parabenizo, a explicação que com a Nefesh, que a Neshama é muito boa, que ajuda a gente a entender os conceitos. Aqui, diretamente do hebraico antigo, né? Aí não tem conceito de gnosticismo, cristão ortodoxo, né? De coisas de Marcião e Tertuliano, esses caras, tá fora dessa filosofia grega aí. Uma coisa bem mais original, ok? Então, fiquem com a Shalom
de Yeshua HaMashiach. Fique com a paz aí. E até o próximo episódio. Aí vem os testemunhos de Jeová e os adventistas do sétimo dia. Um forte abraço aí para vocês.